Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. E no vídeo devocional de hoje, nós vamos falar sobre o que fazer quando o seu cérebro travar, quando der tilt, pinel, quando a sua mente entrar em colapso. Colapso emocional, pânico, colapso espiritual. Quando você simplesmente der um bug no seu cérebro e você não conseguir pensar em nada. Quando a sua mente trava e você não sabe mais o que fazer. O surto emocional, o pânico, o medo, a dívida, a afronta, a ameaça de morte, o diagnóstico da doença, o diagnóstico de uma enfermidade terminal, tudo isso frequentemente visitam as nossas mentes e podem fazer com que o nosso cérebro trave. Anos depois você vai analisar aquela situação e vai dizer, mas eu tinha conhecimento técnico, acadêmico, experiência de mercado, experiência comercial, eu tinha experiência de vida para administrar aquela situação. E por que o meu cérebro não conseguiu encontrar na minha memória essas informações para resolver esse problema? Por causa do surto emocional, por causa do colapso emocional que fez com que a mente simplesmente não funcionasse. Isso já aconteceu contigo, já aconteceu comigo, se não aconteceu, pode ser que um dia aconteça, mas isso aconteceu com o povo de Deus, com o colegiado de milhares e milhares de famílias e pessoas, nos dias do rei Josafá. A palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12 em diante, diz assim, Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem pelejar, guerrear, lutar contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fixos, postos em ti. Todos os homens de Judá estavam em pé perante o Senhor com as suas crianças, com as suas mulheres, com seus filhos. Imagina a situação, uma situação de fome, não tem mais cartão de crédito, acabou o cheque especial, a geladeira está vazia, a despensa acabou, e você entra nesse colapso, entra nesse tilt, entra nesse bug, onde o cérebro colapsa. Mas você olha ao redor, tem esposa, tem filhos, tem gato, tem cachorro, tem uma pilha de responsabilidades financeiras para pagar. E é como se durante esse ciclo, esse período ou esta estação a tua mente não funcionasse. Mas ainda que a tua alma esteja aprisionada numa caverna, numa dimensão de catividade, o teu espírito funciona. O teu espírito com E minúsculo, pela íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele ainda pode encontrar um caminho para solucionar todo esse problema e fazer com que a sua mente volte a pensar, volte a organizar e a estruturar ideias. Que a tua mente receba de Deus caminhos de eletricidade, insights criativos para encontrar uma estratégia de solução física, literal, de ameaça iminente de morte. Era o caso do rei Josafá, que era um rei agrícola, não era um rei de guerra, mas estava cercado então por outras nações que o declararam morto. E nessa incapacidade de produzir resultados, ele recorre a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vem sobre mim, vem sobre você, para gerar em nós a capacidade de gerar resultados. Isso é uma habilidade e uma operação da unção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas é frequente, nesse contexto de pandemia, as pessoas ficarem travadas, bloqueadas emocionalmente e espiritualmente. E às vezes a solução está aqui do lado, onde elas não conseguem encontrar a solução. O que eles fizeram é exatamente o que eu e você precisamos fazer. 3 dias de jejum e de oração. 3 dias bebendo líquido, 3 dias bebendo água, 3 dias bebendo suco, 3 dias bebendo água de coco. Para vencer o mau hálito que o jejum traz, faça suco de melão. Ele não é gostoso, mas ele é eficiente
para deixar o teu intestino mais alcalino, mais base, menos ácido. Esses 3 dias de jejum que Josafá vai convocar a nação, vai dar a eles uma clareza mental. E no meio do pânico, no meio da afronta, no meio do medo, no meio da insegurança, no meio da dúvida, no meio do colapso emocional, psicológico, Deus vai levantar um profeta que vai trazer uma direção. Mas não adianta você ficar sem saber o que fazer, se alimentando de lixo, se alimentando de ódio, raiva, pornografia ou notícias mentirosas, manipuladas, tendenciosas da geopolítica no noticiário. Não. Eles não sabiam o que fazer, estavam com a sua mente bloqueada, com o seu cérebro travado, mas eles tinham uma decisão, eles tinham uma convicção dentro deles. Nossos olhos estão fixos em Deus. Eu vou ficar contemplando a glória de Deus. Eu vou ficar rendendo o meu espírito à íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu vou ficar aqui no meio dessa assembleia solene, dessa oração coletiva, nesse ambiente de adoração, nessa atmosfera de intercessão, até que alguma coisa aconteça, até que Deus faça algo para nos dar uma direção, para nos dar uma estratégia, para nos dar um norte. Eu não sei quantas horas eles ficaram nessa prática devocional de oração, mas eu costumo dizer que em orações de 5 minutos pouca coisa funciona. Pode até funcionar, porque nós não podemos limitar a fé e o sobrenatural de Deus, mas quando a mente está travada, o espírito embotou, normalmente é que a gente recorre a esses altares de 7 horas de oração, 1 hora de oração em línguas, 2 horas de oração com louvor, adoração, porque esse exemplo que Josafá nos dá e a forma como ele vai vencer e superar essa adversidade nos inspira a fazer o mesmo. Versículo 14 diz que então no meio da congregação o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matias, levita dos filhos de Asaf. Jaaziel profetiza, ele fala, ele diz: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas é uma luta de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no final do vale, em frente ao deserto de Jeruel. E a parte mais assustadora, né? Além de irmos ao encontro dos caras que estão armados querendo nos matar, crer que eu não vou ter que lutar, Deus vai lutar por mim, essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor. Deus ele usa com frequência essa dinâmica, ele manifesta uma cobra, uma serpente e treina Moisés, pega esse serpente, mas não vale pegar pelo rabo, Moisés tem que pegar pela cabeça. Superar o medo, vencer o bloqueio, superar as suas travas emocionais e psicológicas. Uma vez que Moisés obedece, a serpente vai se transformar em cajado. O mesmo está acontecendo aqui. Eles estão vindo, ameaçaram matar vocês, adorem a Deus, creiam em Deus, a luta não é de vocês, Deus vai lutar por vocês, mas obedeçam. Deus não vai lutar por vocês na medida que vocês não estão dispostos a corresponder em obediência. Deus não vai lutar por ninguém na medida que você está escravo do medo, da dúvida, da incredulidade. Não adianta esperar no Senhor se alimentando de pornografia na internet. É esperar no Senhor se alimentando de adoração, da palavra de Deus, com os olhos fixos nele. Então parece uma coisa assim meio suicida, né? A estratégia do profeta Jaaziel. Deus usou o profeta para trazer uma liturgia, para trazer uma estratégia de guerra, uma estratégia nacional. E que estratégia é essa? Eles vão vir matar vocês, vocês vão ao encontro deles e creiam que Deus vai matá-los por vocês. É quase que a operação kamikaze. Só que os kamikazes ainda tinham um avião cheio de explosivo, né? Para danificar os porta-aviões americanos. Nesse caso, não. Nesse caso, eles vão estar com instrumentos de guerra. Lá atrás vem os soldados de Israel armado, mas na linha de frente vai os sacerdotes, vai a arca da presença do Senhor, a arca da aliança, vai os adoradores, com louvor, com oração, com adoração, com jejum, com quebrantamento. O jejum faz isso, ele dá essa clareza mental, ele limpa a nossa mente.
Ele limpa o nosso cérebro, ele nos dá a capacidade de pensar o que nós não havíamos pensado, de enxergar o que nós não estávamos enxergando. O jejum, ele tem a capacidade de destravar o seu cérebro para achar uma solução e um caminho, uma alternativa de vitória. Eu vou continuar lendo o texto, versículo 17. Nesse encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e todos os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. E os levitas, os filhos dos coatitas, dos coraitas, se levantaram para louvar ao Senhor Deus em Israel, em voz bem alta. Que bom! Adorar a Deus, jejuar, limpa a mente. Limpa, destrava o cérebro, destrava a alma, destrava o espírito embotado, cauterizado, bloqueado pelo pânico, pela dúvida, pela incerteza, pela culpa dos pecados que você praticou. E essa culpa nos impede de se achegar com ousadia e intrepidez junto ao trono da glória, crendo que Deus existe. Versículo 5. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá, escutem, moradores de Jerusalém. Frase célebre que você já deve ter ouvido alguém pregar: creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos, ou prósperos, conforme a sua tradução. Depois de aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Vestidos de ornamentos sagrados, marchando em frente ao exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sempre que Israel não sabe o que fazer, existe uma visitação do mal, existe uma afronta muito grande, é comum na história de Israel essa frase: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles ficam 2, 3, 4 horas cantando essa frase. É a mesma frase: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se você se encontra assim, entra aí no canal youtube.com/GelsonBecker, vá lá no altar de oração, e lá tem um altar de oração de 7 horas, em que eu fico proclamando e orando em línguas e declarando: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Faça esse devocional, faça essas 7 horas, o seu dia está improdutivo, você não consegue obter resultados, e depois dessas 7 horas o teu cérebro vai voltar a funcionar. Um caminho de eletricidade inspirado por Deus vai brotar, um insight, uma solução, uma estratégia aí na sua mente. E se hoje você não consegue organizar os seus pensamentos, então declare: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ao término de umas 3, 4, 5 horas, declarando e adorando a Deus com essa mesma frase, com essa repetição, você vai estar cansado, você vai estar com sede, mas algo vai acontecer nas suas circunstâncias ao redor. Assim como não era lógico, era totalmente milagroso, sobrenatural o livramento de Deus em Israel, porque podiam dar uma surra no profeta Jaaziel, que profetizou essa estratégia quase que absurda de vitória contra os inimigos armados e poderosos para destruí-los. Mas eles creram em Deus e creram na palavra do profeta. Versículo 22 diz que no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os moradores do monte Seir que vieram contra Judá. E estes foram derrotados, porque os filhos de Amon e os filhos de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir, para os destruir e os exterminar. E depois, quando eles haviam acabado com os moradores do monte Seir, eles começaram a atacar e a se destruírem uns aos outros internamente. Desceu um espírito de confusão no meio do acampamento dos inimigos. E eles começam a lutar entre si, eles começam a brigar entre si, e eles começam a se matar, a se enfraquecer. Quando Israel chega com os adoradores, os levitas, a arca do Senhor na frente, os soldados vindo atrás,
Era fácil recolher os despojos de guerra, porque algo da parte de Deus desceu no meio do acampamento dos inimigos e gerou confusão entre eles. Esse é um código e uma estratégia espiritual que acontece ainda nos dias de hoje. Esse é um comando de oração muito eficiente, muito eficaz. Mas veja que Deus não fez algo por eles porque eles precisavam. Deus não fez algo por eles porque havia a iminente possibilidade de morte. Deus fez algo por eles quando eles começaram a adorar ao Senhor. Parece uma besteira isso, mas é a chave. Quando eles se disporam a aplicar o coração a adorar o Senhor, começaram a cantar louvores, então naquele instante o Senhor fez a parte dele, que foi mandar um pulso psíquico entre os inimigos e confundir a mente dos inimigos. Afloresceu as vaidades, as brigas, sei lá o que eles começaram a contender entre si e se destruíram mutuamente. Versículo 24, quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto de onde se podia olhar para o deserto, procuravam ver a multidão dos soldados que teriam que lutar. E eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Cadê o medo da morte? Onde está a morte, a tua vitória? Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram recolher os despojos, foram saquear os despojos de guerra e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos, e pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo, para recolher armas, objetos de prata, objetos de ouro que aqueles exércitos carregavam com eles. De tanto que havia. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles, voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com vitória sobre os seus inimigos. Vale de Beraca. A palavra Beraca pode ser traduzida por louvor. Poderíamos traduzir aqui por vale da adoração, vale do louvor, vale de adorar a Deus, vale de cantar a Deus, vale do louvor ao nosso Deus. Algumas traduções traduzem a palavra Beraca por bênção, por isso que existe a tradução que usa a expressão que eles se reuniram no vale da bênção, no vale de Beraca, no vale do louvor. Veja que adorar a Deus em espírito e em verdade, em frequências intensas, faz com que as circunstâncias mudem e ainda que o cérebro esteja travado e bloqueado, caminhos de eletricidade, caminhos de solucionamento de problemas são catalisados, concedidos, inspirados por Deus. Eu abençoo você para adorar a Deus. Separe 3 dias de jejum. Se não pode fazer 3, faça 1. Mas é nesse jejum, nessa adoração, que o teu cérebro vai voltar a funcionar com eficácia, com eficiência, e o potencial divino vai aflorescer, te dando as ferramentas, as armas, as espadas necessárias. No caso de Josafá, os instrumentos de adoração necessários para ver a destruição dos inimigos, dos problemas, e vai brotar uma esperança, uma fé e uma alternativa no mundo dos negócios, no mundo acadêmico, no conflito familiar, no problema jurídico, na briga com os parentes aí por causa de uma herança. Deus é contigo. Receba esse código, receba essa estratégia, e o mesmo Deus que livrou Josafá vai na tua frente para te livrar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Compartilhe o vídeo, comunique com o maior número possível de pessoas e mande seu pedido de oração com seu comprovante de oferta, com seu depósito. Estamos nos preparando para subir a montanha. Todo dia nós oramos pelos nossos parceiros, pelas pessoas que se uniram à escola de ativação profética e têm um compromisso de mandar uma oferta e gerar a manutenção dessa obra. Mais uma vez ao mês, além de orarmos, subimos a montanha em jejum, em oração, com esses pedidos para apresentar diante de Deus. O Senhor abra as janelas dos céus e multiplique abundantemente mais. Até o devocional de amanhã, em nome de Jesus.